Estamos de volta com a Arena e a deputada federal Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, negou ter incitado a violência contra o presidente Lula em uma postagem nas redes sociais. Na foto, ela segura uma metralhadora e veste uma camiseta com a imagem de uma mão com 4 dedos, alvejada por 3 tiros, além de imagens de armas e os dizeres "Come and take it", que significa "venha e pegue isso". Em entrevista à CNN, a deputada disse estar sofrendo ataques nas redes sociais. Vamos ver. Me sinto atacada, violentada, a minha atuação parlamentar sendo diminuída, e eu jamais incitei ódio e violência contra ninguém, muito menos contra um presidente da República. Agora também eu não vou deixar de fazer a defesa daquilo que eu acredito. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou agora há pouco nas redes sociais sobre o caso. Gleisi disse, abre aspas, a deputada bolsonarista de Santa Catarina responderá a 2 ações por ter incitado o crime e feito apologia à violência contra Lula. Uma representação junto à PGR e outra na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro. Ambas já encaminhadas. Fecha aspas. O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, também se manifestou nas redes sociais. Ele fez uma publicação em defesa da deputada federal Júlia Zanatta. Aspas, a deputada Júlia Zanatta tem todo o direito de defender a posse e o porte de armas. Esse é um segmento da indústria nacional que gera empregos e movimenta a economia. Fecha aspas. Muito bem, Janaína, eu começo por você. Então vamos lá. Existe a frase come and take, ela é um lema, um mote do Texas, né? Tem a ver com a história do Texas, quando tentaram tomar o canhão deles. Então, quer levar? Vem e pega. Então, é mais ou menos o seguinte, quer tomar as armas? Vem e pega. Então, isso é um lema, qualquer loja de souvenir no Texas tem a caneca com come and take, o copinho. Então, é muito comum essa frase. O símbolo da mãozinha, eu confesso que eu não conheço, eu não sei se aquilo tem algum significado. Eu, 4 dedos. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de postagem. Critiquei várias vezes o presidente, os filhos do presidente, parlamentares, apoiadores que têm esse costume de fazer foto com arma, não acho adequado, não acho que é um bom exemplo. Mas daí a dizer que tem um crime de ameaça, de instigação, me parece que já vai uma distância. Tá? Não vejo, não foi algo diretamente para o presidente, não está o nome do presidente, não tem uma convocação para essa finalidade. Então, eu não vejo uma questão criminal. Agora, não é o tipo de postagem que me agrada, né? Não acho adequado, não acho aconselhável, porque, inclusive, pode dar mau exemplo para criança, para adolescente, entendeu? Quer praticar, quer ter sua arma, eu sou defensora desse direito, sempre fui, todo mundo sabe, mas eu acho que esse exibicionismo não é algo positivo. Pode dar mau exemplo até para parlamentares e ex-parlamentares, porque teve o episódio da Carla Zambelli, foi utilizado na rua, saiu correndo atrás do sujeito, entendeu? Com uma arma na mão, e houve o episódio do Roberto Jefferson, em que a polícia foi à casa dele para prendê-lo e ele reagiu atirando contra a polícia e os processos ainda estão correndo. Raquel Landim. Felipe, eu acho que assim, foi questionar alguns advogados constitucionalistas, etc. Eu acho que a deputada faltou com decoro, claramente, né? Um deles até mencionou comigo, a gente não está num filme, né, do Mad Max, para ela ficar ali com a arma, fazendo toda essa pose, né? Isso aí não é uma questão de defender o porte ou não porte de arma, isso aí tem um intuito de estímulo à violência. Eu acho que ela falta com decoro, foi a avaliação que eu ouvi, e precisa avaliar com bastante cuidado a postagem para ver se tem ali um crime de ameaça, porque tem uma alusão muito clara ao presidente Lula. Aí é uma coisa para a justiça olhar com cuidado, olhar contexto, etc. Mas a quebra do decoro, acho que não dá para se escorar sempre nesse discurso da liberdade de expressão e etc., para ficar defendendo todo tipo de barbaridade toda vez. Uma coisa é você defender o posse e o porte de armas, está no seu direito, né? Eu tenho uma opinião diversa, eu acho que a violência é um monopólio do Estado. Outra coisa é você ficar fazendo incentivo à violência e, como sendo uma parlamentar, você ficar fazendo esse tipo de postagem, para mim é quebra de decoro.
Joel, a postagem com a arma de fogo em si e com alguma imagem que remeta a um político específico é inapropriado para um parlamentar. Se fosse só coisa da arma de fogo, esse exibicionismo bem quase infantil, né, que fazem com a arma, uma certa glorificação da arma na mão dela, se sentindo poderosa, já seria bastante ruim, né? Aquela pose de valente. Pose de valente, tudo tantos gostam de fazer, já seria bastante, enfim, besta, para usar um termo assim. Agora, tem um elemento a mais ali. O elemento a mais é a mão com os 3 tiros. É uma mão que falta o mindinho, especificamente, ou seja, é uma referência direta e inequívoca ao Lula. Eu não sou jurista, eu não sou advogado, eu não sei se você postar numa imagem, você armado com um nome, o símbolo, a foto de alguém levando tiro, se isso constitui ou não constitui ameaça ou incitação no nosso entendimento legal de hoje em dia, mas o fato é que está lá. Está lá a mão do Lula levando tiro, como se essa fosse, sei lá, o caminho da defesa das armas que ela preconiza. Agora, para além da discussão jurídica, para além da discussão se isso é permitido ou não dentro da liberdade de expressão brasileira, eu acho que tem uma consideração mais séria aqui do nível do debate, sabe? Até quando a gente vai permitir que o debate se movimente basicamente com base em uma imbecilidade como essa? Uma coisa assim, desprovida totalmente de conteúdo, apenas uma amostra meio orgulhosa da glorificação da violência, do nosso lado, do nosso time contra eles, fazendo uma idiotice que ela sabe, não foi por acaso, né? Ela sabe que ia gerar essa reação e ela fez por quê ia gerar essa reação, porque esse é o objetivo, porque daí entra no debate público, fica relevante, a gente discute isso. Esse ciclo é muito difícil de quebrar. Quando é que a gente vai conseguir elevar? Vamos discutir armas? Então vamos discutir armas, traga um ponto, o que ela acha que é importante ou não, o que exatamente na lei ela mudaria ou não mudaria. Coisas relevantes, sabe? E parece que a gente é obrigado e é inevitável. Não é culpa de ninguém específico isso é uma dinâmica que está criada, que a gente quase que obrigatoriamente está no nível mais baixo, está sempre no chão. E se permitirem esse nível agora, daí todo mundo começa a fazer, daí fica normal, daí ninguém mais liga, né? Então alguém vai ter que cavar ainda mais fundo, vai ter que pegar o boneco do Lula e começar a dar tiro ali, com um banho de sangue, até alguém reagir. Enfim, parece uma descendente de um nível de debate público que é o contrário que a gente esperaria de um deputado. Porque nas redes sociais eu até entendo que é o lugar do debate em todos os níveis, até no nível baixo, assim, isso acontece nas redes sociais. Mas eu esperaria que as lideranças da sociedade ajudassem a subir, não a baixar ainda mais a nossa discussão. Depois do Nicolas colocando a peruca no plenário do Congresso. Se houver uma apuração em qualquer instância, acho que um caminho seria saber onde ela comprou a camiseta. Ela mandou fazer? Ou ela comprou com aquele símbolo? Porque até para entender se existe um dolo... Porque ela está com uma... Mas ela quis a referência ao Lula, mas ela está com uma camiseta... Mas ela aparentemente usou, foi comprada. Se ela comprou ou se ela mandou fazer. Porque ela pode ter comprado a camiseta, ter uma produção em larga escala e aquele símbolo significar algo completamente diferente. Que é diferente da pessoa ter montado para passar uma mensagem. Mas é o Lula, concorda? A mãozinha é o Lula. Mas, deputada, no momento que você veste, coloca no seu corpo e expõe para o público, não importa se você comprou, enfim. Porque pode ser que ela tenha comprado até nos Estados Unidos. Porque essa frase é típica do Texas. Entendeu? Pode ser que ela tenha... Quem que não tem um mindinho ali nos Estados Unidos? É o Lula, né, gente? Por favor. Não, mas assim, tô falando sério. Aqui. Entendeu? Uma investigação. Onde é que a senhora adquiriu? Onde a senhora adquiriu essa camiseta? Acho difícil escapar da conclusão, sabe? Mesmo se ela comprou, se ela mandou fazer, a referência ali era muito clara. Ela usou, evidentemente, e isso já traz uma combinação explosiva. Hélio, depois de peruca na tribuna da Câmara dos Deputados, arma com uma imagem que remete a um político rival, onde é que vai parar esse nível tão rasteiro de debate? Olha, tem uma visão diferente, Felipe, desse episódio. Eu não vi crime nenhum. Absolutamente. Essa deputada que eu não conhecia não está defendendo que se atire em ninguém. Ela está claramente defendendo a sua proposta de política pública. Ela é uma defensora do porte de armas. E a gente está num momento que a gente está assistindo uma política deliberada de desarmamento descumprindo a lei. Eu mencionei aqui que o decreto que o governo passou, tem algumas semanas, é um decreto que suspende a lei. E nenhum decreto deveria ter o poder de suspender a lei. Então, a deputada está defendendo
a política dela, né? A defesa do que ela acha que deve ser a política de armas, que, na verdade, se obedecer à lei, possivelmente ela já está tranquila. Ela está falando, olha, se vier pegar minha arma fora da lei, que é a frase lá do Texas, eu vou me defender, que é isso que dizem nos Texas. Os Estados Unidos têm um histórico de preocupação com o governo opressor, né? E por isso as pessoas detêm armas, né? Porque sempre tem o risco, além de inimigos externos, além de bandido, sempre tem também o risco de um governo opressor, e esse é o lema dos Estados Unidos. Mas, assim, eu acho que é um tema de liberdade de expressão. Ninguém reclama de ter camisa com foto do Che Guevara, que executava pessoas sem julgamento porque eram inimigos do regime, lá na La Cabanha, na prisão de Cuba. Ninguém questiona se vestir camisas do Mao Tse-tung, outro ditador sanguinário que matava pessoas pra caramba. Então, é liberdade de expressão. Ela está com uma camisa que defende a liberdade dela. Eu não vejo crime algum. Eu não entendi a base de comparação, Hélio. Assim, claro que, né, a gente sabe os crimes que Che Guevara cometeu, os crimes que o Mao Tse-tung cometeu, mas a deputada está usando uma camisa com referência direta ao presidente da República, com 3 balas na mão. E dizendo, né, come and take it, assim, eu acho que mais explícito do que isso, só o Bolsonaro quando disse vamos metralhar a petralhada, tipo, não são coisas comparáveis o que você está colocando. A primeira vez que eu vi a imagem, eu achei que fossem moedas na mão do Lula. Segundo, com aquela arma toda, você não achou que fossem furos? Ela está defendendo, chegar à conclusão de que ela está defendendo uma violência contra o Lula baseada no come and take it, ela está falando assim, olha, se você come and take it, que é vem pegar, vem pegar, é o seguinte, é uma reação a alguém que vai fazer algo ilegal. É claramente um lema de defesa e não um lema de ataque. Tá bom, mas são tiros, tá? Não são moedas. Olha, eu não sei se a gente consegue um close, mas claramente são marcas de tiro. Enfim. Não sei se pode ou se não pode, mas é isso. Não vamos fingir que não é assim. É a mão do Lula tomando tiro. Se você acha que é uma resposta... Você tem que demonstrar na corte da lei de que ela propôs atirar no presidente Lula, que está muito longe de ser verdade. Ninguém está falando isso. Ninguém tá falando, a gente está discutindo o nível do debate. Que seria o crime. Está discutindo o nível do debate. Seria uma proposta de ameaça clara e real contra o Lula. E eu não vejo essa ameaça clara e real contra o Lula. Eu acho que pode ser discutido na lei. Existem elementos e advogados que eu consultei, constitucionalistas importantes, disseram que existem elementos para isso. Para se discutir isso, é a justiça que vai dizer essa ameaça, porque está aqui, a mão com 3 tiros. Agora, a quebra de decoro, para mim, é evidente. Hélio, só brevemente, deixa eu falar brevemente, Hélio. Isso era algo permitido? Pode jogar com a cabeça do Bolsonaro futebol na rua? Se um deputado tivesse feito, se um deputado tivesse jogado com a cabeça, era uma boa pergunta. Os dois estão falando ao mesmo tempo. Hélio, concluiu rapidamente, Hélio. Deputado... Não, eu só estou dizendo que quando te jogaram futebol com a cabeça do Bolsonaro... Eu considero que é válido, é expressão, não tem problema. Mas é muito parecido. Você está defendendo, você pode interpretar, que nem vocês estão interpretando, pode interpretar que é uma violência. Vamos cortar a cabeça do Bolsonaro e jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro na rua. Isso é muito mais ameaçador, na minha opinião, do que uma camiseta que tem vamos lá, que a gente está no limite. Tipo de defesa de armas. Vamos lá, Hélio. Se um deputado jogasse futebol com a cabeça do Bolsonaro, eu ia achar também que é quebra de decoro, viu? Foi um deputado mesmo? Não, mas eu não estou discutindo quebra de decoro. Checar aqui para você, já te falo. Mas eu não estou nem discutindo quebra de decoro, eu estou discutindo crime. E a questão, mas a questão é o nível, sabe? Tá, então agora você discorda do Lula, vai defender a sua posição, tiro no Lula. Excelente, muito bom. Muito bom. Realmente esse é o tipo de discussão que a gente precisa. Não foi deputado, era uma pessoa comum jogando ali. Bom, só para registrar aqui, a Janaína colocou uma diferenciação aqui de não gostar, de não achar apropriado, mas também não acha criminoso. Não vejo crime, mas realmente não me agrada. Eu acho que não precisava, sim, mas não acho criminoso. Só para registrar as posições, a Raquel falou que existe um debate sobre a possibilidade de existir crime, ninguém aqui cravou a parte criminal, né? E falou que na interpretação dela considera quebra de decoro, que é um julgamento político dentro do Congresso Nacional.
E o Joel também fez considerações aqui nesse sentido. De fato, tem uma mão ali com 3 furos, né? E isso dentro de todo esse contexto, né, soa pesado. Evidentemente, cada um vai estabelecer ali o seu limite sobre os aspectos morais, políticos e jurídicos.